Olha, definir o que é um trabalho de site específico é um pouco contra até a própria ideia de arte, né? Porque a ideia da arte é que você vai estar sempre modificando, enfim, as coisas que estão estruturadas e pensadas, né? Então, eu não me preocupo muito com essa definição. O que eu acho é o seguinte, talvez você pensar que uma ideia de arte que só funciona naquele lugar, ela é um princípio que, de certa forma, ataca a noção de arte como mercadoria, uma coisa que pode circular, ser vendida, comprada, porque ela, sendo específica de um lugar, ela não sai de lá, ela não existe fora daquele lugar, né? Então, tem uma ideia política por trás disso, né? Que você rompe com uma ideia de arte como espetáculo e transforma aquilo numa arte como experiência de uma coisa intraduzível, intransponível e presa num local específico, assim, né? Agora, é claro que toda forma de arte está em algum lugar, então a autonomia entre o trabalho e o espaço em torno dele é um grau variado, né? Mas sempre existe algum, né? Agora, então tudo bem. Pensando assim em relação ao meu trabalho, eu não penso assim, tipo, eu venho aqui, claro, eu olho o prédio é muito importante para aquilo que eu faço, assim. Mas o trabalho traz um negócio que é dele, que já é das coisas que me interessam, tem uma poética, e eu sinto que a experiência que eu tenho aqui possa ser transposta para uma outra situação, né? Como chegou daqui de algum lugar, né? Então esse é um trabalho que vem de um outro trabalho que eu expus em São Paulo, que evoluiu. Aqui existe uma mistura de duas coisas que eu já mexo há algum tempo, que é esse pensamento de você jogar o trabalho contra um lugar e ele meio achar o lugar dele, né? Ali a ideia da ascensão é uma ideia totalmente diferente, porque existe uma espécie de passividade, assim, é um erguimento pacífico, assim, não tem embate, né? E ele está em equilíbrio, de certa maneira, né? Assim, enquanto que aqui ele está num equilíbrio nitidamente problemático, assim, né? E na outra sala das estroncas acontece o contrário, não existe uma relação. Aquilo ali é quase assim, a posição das coisas é decidida idiosincraticamente, tipo assim, é aqui que vai ficar, não é que o espaço diz, essa estronca vai ficar nesse ângulo, é a gente que diz, é aqui que vai ficar, né? Então a questão do desenho, assim, da decisão, aparece muito mais, e uma um pouco anula a outra, né? Então acho que os vários momentos da exposição falam de como as coisas podem reaparecer de outra forma, né? Por isso que tem esse título de ser um roteiro, né? Onde as coisas vão se ligando e girando, assim, né? Mas esse reencontro, justamente por ser um reencontro, se livra um pouco do prédio, né? Porque ao você rever e reencontrar, você acaba um pouco abstraindo, né? A presença do prédio, assim, né? De certa maneira é um vínculo entre as coisas, né? Esse prédio é um prédio cheio de coisas em desincronia, né? Ele parece pacificado porque a gente está muito acostumado a essa estética, né? Que é uma estética eclética, mas se você vai olhar, é uma mistureba imensa de estilos, de soluções, quer dizer, ele é muito representativo desse pensamento das invasões e contra-invasões, assim. E ele mesmo é uma invasão, na invasão já que seria Salvador, né? Ele é um prédio de representação, que chama isso, né? No sentido que ele quer se separar da cidade em torno. Ele não é um prédio de ocupação da cidade, ele é um prédio daqueles poderosos que estão aqui dentro marcarem uma fronteira com quem ficou do lado de fora, né? Tanto que ele, com as janelas fechadas, você poderia achar que você está na Itália, sei lá. Quando você abre a janela, que vem aquela luz absurda, daí você fala assim, nossa, por isso que tem essas cortinas pesadas, entendeu? Para ver se... Eu não quero daqui à Bahia, entendeu? Eu quero estar no meu pequeno universo de poder, assim, né? O prédio tem muito esse sentido. Essa exposição um pouco resgata essa relação de embate, né? Que você pode ter entre aquilo que está dentro. Fiquei pensando, era como pensar no prédio como uma casca só. Cada vez, mas que não tivesse dentro e fora, entendeu? Que o fora entrasse, por isso que as peças saem para fora, tanto aqui quanto a outra peça, né? E a árvore também é uma coisa muito exterior que está dentro, né? Então ele tem esse sentido de embater, de estar no tamanho que o edifício tem, assim, né? A escala dele é uma escala do prédio, assim, né?